boa noite. Está começando a nossa aula de língua portuguesa. Hoje, quarta-feira, né? Quarta-feira, bem metade da semana. Dias importantes se aproximando na nossa vida. E hoje também foi um dia importante. Hoje foi um dia que a gente fez o nosso primeiro Enem Game no Teresina Hall. Foi um sucesso, mais de 2.000 alunos participando. Realmente foi um show de bola lá no Teresina Hall. Qualquer coisa vocês assistem aí no YouTube do canal Educação, viu? Para ver o que foi um show de aula hoje lá no Teresina Hall. E hoje, voltando para a nossa realidade, quarta-feira é dia de aula gramatical, né? É o dia que a gente vê os aspectos estruturais da língua portuguesa. E para a aula de hoje, a gente vai falar sobre as vozes verbais. Mas, professora, o que é vozes verbais? O verbo tem voz? É isso? Na verdade, é o modo de se pronunciar o verbo, né? É como a gente pronuncia o verbo, se é ativo, se é passivo, se é reflexivo. É nessa pegada. Então, vamos estudar hoje as vozes verbais e qualquer dúvida, vocês já sabem interagir comigo, né? Você já sabe que se o chat aí da escola, aí do IPTV não estiver funcionando, você pede para liberar o Wi-Fi da escola, aí você pega seu celular, entra aqui no chat do canal do YouTube, né? No YouTube do canal Educação e se comunica comigo. Aí vocês podem aí participar, perguntar, interagir, que nós estamos aqui para isso, tá bom? Então, vamos falar hoje de vozes verbais, começando nossa aula. Vamos lá. Hoje, o nosso conhecimento vai ser para saber diferenciar a estrutura do verbo na voz ativa e como fica a estrutura do verbo na voz passiva, focando se tem sujeito agente, se é sujeito paciente, que tipo de sujeito acontece quando o verbo está nesse tipo de voz. Então, vozes verbais é quando você chama de voz passiva, voz ativa, voz reflexiva. E se você tiver uma voz passiva, pode ser uma voz passiva analítica, pode ser uma voz passiva sintética, a reflexiva pode ser uma voz reflexiva recíproca e por aí afora. Tem várias formas de você reconhecer que tipo de voz o verbo está emitindo, não é isso? Se ele está fazendo com que o sujeito pratique a ação, se o sujeito sofre a ação ou se o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Resumindo, é mais ou menos isso que nós vamos falar hoje. Vozes verbais. Tome nota para que seu conhecimento não fique vago. As vozes verbais são um tipo de relação estabelecida entre o sujeito gramatical e o verbo de uma oração. Então, para você começar a entender e a estudar as vozes do verbo, é necessário que você faça uma observação, uma análise, né, do verbo da oração. E aí, quando você identifica o verbo, você vai entender como é que está acontecendo a relação entre o sujeito e o verbo. Se o sujeito está praticando a ação do verbo, ou se o sujeito está sofrendo a ação do verbo. Olha o que diz mais aqui, ó. Por meio das vozes verbais, é possível identificar quem pratica e quem recebe a ação do verbo. Ou seja, quem é o agente, aquele que faz a ação, quem é o paciente, aquele que sofre a ação verbal. Então, tudo começa da análise verbal. Não existe estudo sintático sem que você primeiro entenda a função do verbo nas orações. Então, quando a gente fala de vozes verbais, nós temos 3 tipos de vozes verbais. O verbo pode estar na voz ativa, ele pode estar na voz passiva ou na voz reflexiva. Voz ativa, olha aqui, ó. Vamos começar entendendo voz ativa. Como é que eu tenho o sujeito ou o verbo na voz ativa? Quando o sujeito pratica, vou traduzir aqui para você, quando o sujeito pratica a ação do verbo. Se eu digo, Pedro tomava banho todos os dias. Então, se o Pedro pratica a ação de tomar banho todos os dias, ele é o agente dessa ação. Se ele é o agente, o verbo está na voz ativa. Quando eu digo, eu vi a professora. Observa que o sujeito eu fez a ação de ver a professora. A ação é o verbo ver e quem praticou a ação foi o eu. Eu vi a professora. Logo,
o eu está praticando a ação de ver. Toda vez que o sujeito pratica a ação do verbo, a gente chama isso de voz ativa, tá bom? Entendido? Toda vez que o sujeito pratica a ação do verbo, nós temos a voz ativa, verbo na voz ativa. Já o verbo na voz passiva, ele tem a função, como já diz o nome, né, de apassivar. O que é apassivar, professora? Eu gosto de chamar também a palavra de apacentar, né? Temos que ser pacientes. Então, quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele não pratica a ação, ele sofre a ação. É uma forma de você amenizar, suavizar uma comunicação. Quando eu digo eu vi a professora, eu estou fazendo uma ação direta, a ação de ver a professora, voz ativa. Agora, se eu digo, a professora foi vista pela aluna. A professora foi vista pela aluna. Eu já estou tirando o cargo, né? A carga maior do aluno de ter visto a professora e coloco e já jogo essa ação sobre a professora. A professora foi vista pela aluna. Aí você pensa assim, então a professora é o sujeito, né? Já que ela foi vista pela professora, pela aluna, ela é o sujeito. Ela é o sujeito, mas a gente chama de sujeito paciente. Porque, na verdade, ela não pratica a ação, ela sofre. Ela é quem foi vista. E observa que o verbo vira uma locução verbal. Quando eu digo eu vi a professora, eu estou praticando a ação. Se eu digo a professora foi vista, a professora sofreu a ação de ser vista. E aqui foi usada uma locução verbal, foi vista. Certo? O verbo fica sempre como é que a gente chama? No sentido de gerúndio, não, a gente coloca na voz infinitiva, né? Não, tem o infinitivo, gerúndio, particípio. Isso. A gente coloca o verbo no particípio, certo? Faz uma ação, faz uma locução verbal com o verbo no particípio. Agora, já a voz reflexiva é como você se olhando ao espelho. A ação bate e volta, né? É um reflexo no espelho. Ele bate, mas ele volta. Então, na voz reflexiva, o sujeito automaticamente ele pratica e sofre a ação verbal. Ele faz as duas coisas. Quando eu digo vi-me ao espelho, quem viu? Eu. Viu quem? A mim mesma. Né? Eu vi a mim mesma no espelho. Então, o verbo, a ação vai e volta para o sujeito. É recíproco, né? É uma ação recíproca. Ele faz e volta para si mesmo. Aí você chama isso de voz reflexiva, quando o sujeito sofre, pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. O sujeito pratica a ação porque ele viu, mas a ação volta para ele porque ele viu a si mesmo. Então, ele pratica a ação e sofre a mesma ação. Então, nós temos 3 formas de colocar o verbo, né, dentro de uma oração. O verbo pode estar na voz ativa, quando o sujeito diretamente faz a ação verbal, pratica a ação verbal. A gente diz que o verbo está na voz passiva, quando o sujeito, ao invés de praticar a ação, ele sofre a ação. E a voz reflexiva, quando o sujeito pratica uma ação que volta para ele mesmo. Aí a gente chama de voz reflexiva, né? É a voz do bumerangue, ele vai e volta para a pessoa. Deparei-me com essa situação. Quem se deparou? Eu. Deparou a quem? A mim mesmo. Então, quando você coloca o verbo assim, ele está na voz reflexiva. Como identificar as vozes verbais? Então, se você tiver que identificar, saber dizer se o verbo está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva, como é que você faz para fazer essa identificação? Vamos lá. Para identificar os tipos de vozes verbais, é necessário analisar a oração e identificar o sujeito e o verbo. Eu prefiro colocar nessa ordem aqui, ó. Você identifica o verbo
e depois identifica o sujeito, certo? Se você não fizer essa ação de analisar o verbo, aí não tem como você observar se é voz ativa, voz passiva ou voz reflexiva. Aí eu trouxe aqui o primeiro exemplo de como identificar as vozes verbais. O primeiro exemplo diz assim, ó: Paulo Henrique Amorim, um jornalista conhecido, né, falecido há pouco tempo. Paulo Henrique Amorim conversou com a jornalista Patrícia Poeta. Todo mundo conhece a Patrícia Poeta, né, apresentadora de um programa matutino aí na televisão brasileira. Então, você identificou o verbo conversou. Primeira coisa, identifica o verbo. Pergunte ao verbo: quem foi que conversou com a jornalista Patrícia Poeta? Paulo Henrique Amorim. Então, o sujeito Paulo Henrique Amorim está praticando a ação do verbo. Ele conversou, ele fez esta ação. Paulo Henrique Amorim vai ser o sujeito, né? Primeiro o verbo é conversou. Aí você tem, para identificar o sujeito, você pergunta quem conversou. Tá aqui, ó, achou o verbo. Aí pergunta aqui antes do verbo, quem? Pergunta quem antes do verbo. Quem conversou? Aí a resposta, quem foi que conversou com a Patrícia Poeta? Paulo Henrique Amorim. Logo, Paulo Henrique Amorim é o sujeito da oração. Achou o sujeito, encontrou o sujeito Paulo Henrique Amorim. Se isso aqui é o sujeito, tudo o que sobra do sujeito a gente chama de predicado, né? Tudo que fica fora do sujeito, a gente chama de predicado. Veja só. Então, você vai seguindo sempre esses passos da análise sintática. Identifica o verbo, pergunta quem, antes do verbo, quem conversou. Olha, veja que o verbo está aqui e a pergunta vem antes, né? Quem conversou, para poder saber quem praticou a ação. A resposta, Paulo Henrique Amorim conversou. Então, Paulo Henrique Amorim é o sujeito. Aí você tem, nessa oração, o sujeito claramente praticou a ação verbal. Claramente você observa que ele foi quem conversou. O sujeito praticou a ação de conversar. Logo, nós temos o quê? Voz ativa. Entendeu? Quando o sujeito pratica a ação do verbo, a gente tem a voz ativa. Bem simples, né? Identificou o verbo, pergunta para o verbo quem foi que fez isso? Aí vai dar a resposta o sujeito, o Paulo Henrique Amorim, que conversou. Então, se ele praticou essa ação, é porque o sujeito, aliás, é porque o verbo está na voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação do verbo, nós temos o verbo na voz ativa. Anotaram? Todo mundo aí anotou? Estou indo muito rápido. Conversem comigo, tá? Qualquer coisa, fale, peça para repetir, professor explica de novo, tá bom? Que a gente faz todo o procedimento. Então, vamos lá. Como identificar as vozes verbais? Quer dizer, como é que eu vou saber quando o verbo está na voz ativa, passiva ou reflexiva, né? Porque a gente acabou de ver que vozes verbais são 3. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Então, como é que eu sei que o verbo está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva? Eu tenho que usar esse procedimento, analisar a oração. É preciso analisar a oração. Eu analiso como? Primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo. Primeira coisa, eu vou identificar o verbo. Segunda coisa que eu faço é achar o sujeito. Depois eu faço aquela jogada de perguntar ao verbo, né? Eu faço a pergunta ao verbo para poder saber quem foi que praticou a ação. Se o sujeito praticou diretamente a ação, então é voz ativa. Quando o sujeito sofre a ação, é voz passiva. Quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, a gente chama de voz reflexiva. No caso desse nosso exemplo, Paulo Henrique Amorim conversou com a jornalista Patrícia Poeta, então o sujeito, Paulo Henrique Amorim, claramente praticou a ação de conversar. Então, se ele praticou a ação de conversar, nós temos um verbo na voz ativa, ok? Reprisei porque eu acho que é necessário sempre a gente frisar
o que é importante no nosso aprendizado. Simbora. Exemplo 2. A gente acabou de observar aqui como é que identificou o verbo na voz ativa. Mas sempre é assim, analisando a oração. Não esqueçam. Analise como identificar o verbo, analisando a oração. Tá bom? Se você não analisar a oração, não parar para pensar, para perguntar o que tem que ser perguntado, então dificilmente você vai pegar aí essa deixa de entender as vozes verbais. Agora você tem assim, o segundo exemplo diz o seguinte. A jornalista Patrícia Poeta foi contratada pela Globo. Olha agora como é que tem a formação aí, ó. A jornalista Patrícia Poeta foi contratada pela Globo. Então, como você pode observar, o que está destacado na oração é o verbo foi contratada, ok? Foi contratada é o verbo. A primeira coisa que você nota, o verbo está composto por duas palavras. Foi contratada. A primeira é o verbo auxiliar, né? É o verbo. E o contratado aqui é o verbo quando fica na voz. Aliás, é o verbo na forma nominal de particípio, né? Foi contratada. Então, é uma locução verbal. Locução verbal. A jornalista Patrícia Poeta foi contratada pela Globo. Você faz, agora que você achou a locução verbal, você faz o mesmo procedimento, tá bom? Encontra o verbo, foi contratada. Aí, depois de destacar o verbo foi contratada, o que você faz? Você vai perguntar para o verbo quem é que foi contratada. Quem é que foi contratada? Aí a resposta, olha, a jornalista Patrícia Poeta foi contratada pela Globo. Quem foi contratada? Resposta, Patrícia Poeta. Ou a jornalista Patrícia Poeta. Aqui é o nosso sujeito da oração. Sujeito da oração. Tudo o que fica fora do sujeito a gente chama de predicado, né? Tudo aqui fora é o predicado, beleza? Mas vejam só, olha o que você vai entender agora. Nota agora nessa oração que o sujeito, no caso, a jornalista Patrícia Poeta, ela não praticou a ação do verbo, que a ação do verbo foi contratar. A ação do verbo foi contratada, não é isso? Mas quem foi que fez a ação de contratar? Ela sofreu a ação. A Patrícia Poeta sofre a ação. Ela foi contratada. Mas quem foi que contratou? Se você perguntar, quem contratou a jornalista Patrícia Poeta? Quem contratou foi a Globo. Então, na verdade, pela Globo aqui, é aquilo que a gente chama de agente da passiva. Pela Globo é o agente da passiva. E a jornalista Patrícia Poeta é o sujeito paciente. É uma inversão de papéis aqui. Nesse caso, quando o verbo está na voz passiva, o sujeito ele não pratica a ação, ele sofre. Olha o que diz. Ele sofre a ação, pois ela foi contratada pela Globo. Então, não foi ela quem fez a ação de contratar. Porque se você perguntar assim, quem contratou a Patrícia Poeta? A Globo. Então, a Globo é quem pratica a ação do contratar. Entenderam? Logo, a Patrícia Poeta, ela foi contratada pela Globo. Ela não praticou a ação, ela sofreu a ação. Então, nesse caso, você tem o verbo, né, na voz passiva. O verbo na voz passiva, o sujeito não faz a ação, ele sofre a ação. Ao invés de ele contratar, ele foi contratado. Então, ele vai responder, né? Ele é quem vai responder pela ação, ele é quem vai sofrer a ação. E quem pratica a ação, no verbo, quando o verbo está na voz passiva, é chamado de agente da passiva. Então, pela Globo, é o agente da passiva. A jornalista Patrícia Poeta é o sujeito paciente. E o foi contratada é o predicado verbal. Entendido?
Qualquer coisa, vocês peçam aí que a gente repete os procedimentos para entender o verbo na voz passiva. Patrícia Poeta é sujeito paciente e, pela Globo, vai ser o agente da passiva, que são os dois componentes, né? São os dois componentes da oração na voz passiva. O sujeito é paciente e aquele que pratica a ação é o agente da passiva. Entenderam? Sujeito paciente é o que sofre. Deixa eu ver se eu coloquei. Não. Volta aqui. Então, sujeito paciente é o que sofre a ação verbal, quando o verbo está na voz passiva, né? Estamos falando aqui do verbo na voz passiva. E o agente da passiva é quem pratica a ele pratica a ação verbal. Pronto. Na voz passiva tem esse revés. O sujeito não faz a ação, ele sofre. O agente da passiva é quem faz a ação. Mas aí fica uma forma mais, como o próprio nome já diz, voz passiva, né? Fica mais pacífico você dizer: a jornalista Patrícia Poeta foi contratada pela Globo. Professores, como é que eu coloco essa frase na voz ativa? Você inverte o papel. Você pega o agente da passiva e coloca como sujeito, a Globo. Pega o verbo foi contratado e coloca na forma ativa, contratou. A Globo contratou a jornalista Patrícia Poeta. Entendeu? Agora é voz ativa. A Globo contratou. Quem contratou? A Globo. Então, agora o sujeito fez a ação de contratar. Patrícia Poeta foi contratada. Ela não contratou, ela foi contratada. Então, ela sofre a ação. A voz passiva do verbo é quando o sujeito sofre a ação expressa pelo verbo da oração, tá bom? Acho que ficou bem entendido agora para vocês. Vamos para um terceiro exemplo agora. Exemplo 3. Lembrando, para identificar as vozes verbais, é preciso analisar a oração. Então, como é que a gente encontra ou identifica o tipo de voz verbal? Analisando a oração. Se você não souber fazer todo esse procedimento da análise sintática, aí fica mais difícil de você fazer, de você compreender como é que se dá esse processo de mudança da voz verbal, né? Como é que a voz do verbo sai da voz ativa para a voz passiva, para a voz reflexiva. Falando em voz reflexiva, vamos entender agora como é que fica o verbo na voz reflexiva. Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta conversaram-se. Olha aí o verbo, ó, conversaram-se. Vejam só como é que está o verbo agora. Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta conversaram-se. Quer dizer, conversaram um com o outro, né? Você observa que nessa ação de conversar, os dois estão praticando. Tanto o Paulo Henrique Amorim como a Patrícia Poeta estão conversando um com o outro. Então, quando você diz, ó, primeiro, o verbo conversaram-se, destaca o verbo, conversaram-se, aí você pergunta, quem conversou, né? Quem conversou? Ora, quem conversou foi Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta. Note que nessa oração, ambos os sujeitos, tanto Paulo Henrique Amorim como a Patrícia Poeta, eles praticam e sofrem simultaneamente a ação do verbo. Conversaram-se. Isso caracteriza a voz reflexiva, pois ambos são agente e paciente ao mesmo tempo. Eles praticam e sofrem a ação. Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta conversaram-se. Conversaram-se quer dizer, conversaram um com o outro. Então, não foi só o Paulo Henrique que conversou com a Patrícia Poeta, e não foi a Patrícia Poeta quem conversou com o Paulo Henrique Amorim. Eles conversaram um com o outro. Então, eles estão ao mesmo tempo praticando a ação de conversar e sofrendo a ação de conversar. Então, você chama isso de verbo na voz reflexiva, quando a ação bate e volta, certo?
O sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Verbo na voz reflexiva. Para identificar o sujeito, pergunta quem conversava, né? Quem era que conversava? Ora, Paulo Henrique Amorim e Patrícia Poeta conversaram. Então, se ambos faziam a mesma ação, e a ação vai e volta para ele, se tem essa questão do bate e volta, né? Está aqui a ação, você tem a ação, você tem o sujeito que pratica a ação, então ele faz assim, ó, ele comete a ação, mas a ação volta para ele. Então, quando o sujeito faz a ação, mas a ação retorna para ele, aí você tem a voz reflexiva. Voz reflexiva. O sujeito pratica a ação, mas a ação volta para ele mesmo, igual um bumerangue, né? Então, resumindo o papo sobre os tipos de vozes verbais. Quando se trata de verificar as vozes verbais, você tem que ter em mente 3 coisas. Primeiro, o sujeito que pratica a ação, aí você chama de agente, né? É o agente. O outro sujeito, o que sofre a ação, ele é o sujeito paciente. E o sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Vejam só, quando o sujeito pratica a ação, voz ativa. Se o sujeito sofre a ação, voz passiva. Se o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo, voz reflexiva. Então, nós temos 3 tipos de vozes verbais: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz passiva tem 2 formas de você saber analisá-la, né? A voz passiva pode ser analítica ou sintética, e a voz reflexiva pode ser simples ou recíproca. Recíproca como aquele exemplo do Paulo Henrique Amorim, ali uma ação recíproca. Ambos faziam a mesma ação simultaneamente. Ambos falavam um com o outro simultaneamente. Ok? Então, voz passiva, ela pode ser analítica, quando o verbo está desenvolvido, e pode ser sintética, quando o verbo está resumido em uma ação com a partícula si. E a voz reflexiva é quando a ação volta para o sujeito, certo? E ela pode ser uma ação simples, quando ele sofre somente a ação, ou recíproca, quando ele automaticamente faz as 2 coisas. Como transformar uma oração da voz ativa para a voz passiva? Veja aí o esquema, né? O esquema que foi montado para a gente transformar uma oração da voz ativa para a voz passiva. Então, você imagina o seguinte exemplo. Gutenberg inventou a imprensa. Isso é afirmativa real, né? Realmente, Gutenberg inventou, alemão, é atribuído a ele aí a criação da imprensa. Imprensa, a máquina de reproduzir cópias, né? Então, Gutenberg inventou a imprensa. Se você pega o verbo inventar e pergunta, quem foi que inventou a imprensa? Gutenberg. Então, Gutenberg, que é o sujeito, ele praticou a ação de inventar. Gutenberg inventou a imprensa. Isso é voz ativa. Agora, observa como na voz passiva, esses elementos vão mudar de lugar. Olha, Gutenberg é o sujeito da voz ativa, inventou é o verbo e a imprensa é o objeto direto, ou seja, é aquilo que foi inventado, é o complemento do verbo. Gutenberg inventou o quê? Inventou a imprensa. Então, a imprensa é o objeto direto, é o complemento do verbo, isso é voz ativa. Agora, se você vai tirar da voz ativa e colocar na voz passiva, tudo muda de lugar. A imprensa vem para frente da oração, Gutenberg vai lá para o final, porque o sujeito que pratica a ação do verbo na voz ativa, não é isso? Ele vai, aliás, o objeto que sofre a ação do verbo, porque a imprensa foi inventada, né? Ele vai praticar a ação no outro. Olha, a imprensa foi inventada. Primeiro, a mudança do verbo.
o verbo deixa de ser simples, apenas inventou, e se transforma numa locução verbal. Foi inventada, né? Locução verbal. Aqui, a forma simples. Forma simples do verbo, inventou. Gutenberg inventou a imprensa, forma simples. Para sair da voz ativa e colocar na voz passiva, você já transforma o verbo. O verbo deixa de ser simples e passa a ser uma locução verbal. Dois verbos tendo o mesmo sentido. Foi inventada. Aí você muda as coisas de lugar. Ó, muda as coisas de lugar. Pega a imprensa que foi inventada, traz para frente da frase, a imprensa foi inventada, acrescenta aqui a preposição, né? Porque esse elemento, o agente da passiva, ele é sempre com preposição. Então, a imprensa foi inventada por Gutenberg. Ele agora é o agente da voz passiva, né? Agente da passiva ou agente da voz passiva. O agente da passiva, ele faz a ação. Ele faz a ação. Ele que inventou. O sujeito da passiva ou sujeito paciente, sujeito da passiva ou sujeito paciente, ele sofre a ação. Ele não inventa, ele foi inventado. Ele não caiu, ele foi derrubado. Ele não empurrou, ele foi empurrado. Muda tudo, né? Muda o tipo de ação. A ação fica diferente. Uma coisa é você dizer assim, o carro bateu no poste. Aí você vê um confronto direto, né? Um enfrentamento direto. O carro bateu no poste. Eita, você quis causar. Deixou tudo na ativa. O jornalismo, gente, gosta muito de usar os verbos na voz passiva. Ao invés de eles colocar carro bateu no poste, ele coloca assim, o poste foi batido pelo carro. Aí já abrandou mais, né? Tem essa função de abrandar a voz, abranda a mensagem fica mais suave, mais amena, não é isso? Então, eles não vão dizer assim, fulano roubou a casa, não. Aí coloca, a casa foi assaltada, né? O imóvel foi assaltado por 3 elementos, né? Assim? E não 3 elementos assaltaram. Aí você está lá no Ronda Policial. O Ronda Policial diz assim, 3 elementos assaltam a casa de fulano de tal. Aí, se você vai para o jornalismo convencional, vamos dizer assim, a casa do senador fulano de tal foi assaltada por 3 elementos. Já usou a voz passiva, a voz fica mais branda, a notícia fica mais suave. Já o Ronda, né, esses programas de sensacionalismo, eles querem usar frases de impacto. Então, quando você quer fazer impacto, você usa a voz ativa, porque você já chega topando na ação. Agora, se você quer abrandar, suavizar a mensagem, aí você usa a voz ativa, tá bom? 3 pessoas, você diz assim, a polícia feriu 4 pessoas numa festa. Né? A polícia feriu 4 pessoas numa festa. Isso é voz ativa. Polícia fere 4 pessoas na festa. Isso é voz ativa. Voz passiva, 4 pessoas foram feridas numa ação policial. Olha a diferença. 4 pessoas ficam feridas numa ação policial. Ficam feridas, né? Você vê aí o verbo na locução verbal, abrandando a mensagem, tornando mais amena. Mariana, coloca aí 1 minuto de tempo para as pessoas anotarem esse esquema. Anote esse esquema para você saber como é que a gente faz a transformação da voz ativa para a voz passiva. 1 minuto e já a gente volta.
Pronto, deu tempo de todo mundo anotar, de ver como é que faz o esquema da transformação do verbo da voz ativa para a voz passiva. E vocês perceberam também o efeito que causa tudo isso, né? Quando você tem o verbo na voz ativa, você vê que a ação tem mais impacto, a oração fica assim mais com uma maior força de voz. Quando você coloca na voz ativa, parece que a ação, a ação dá uma freada. Ela fica mais leve, né? A mensagem fica mais neutralizada. Uma coisa é você dizer, Gutenberg inventou a imprensa. Outra coisa é você falar, a imprensa foi inventada por Gutenberg. Então, por isso é chamado de voz passiva, porque deixa assim a coisa mais branda, a mensagem fica mais suave, tá bom? Então, vamos para frente aqui, ver o que nós temos ainda na aula de hoje. As vozes verbais. As vozes verbais podem ser voz ativa, voz passiva sintética, passiva analítica, reflexiva e reflexiva recíproca. Nós temos aqui nesse portal, eu peguei aqui essas frases do portal Língua Portuguesa, CEL, tá bom? Para a gente praticar. São 10 frases para a gente perceber, identificar se a oração está na voz ativa, passiva sintética, passiva analítica, reflexiva simples, no caso, ou reflexiva recíproca. Bora ver se nós sabemos identificar? A diretora foi... Olha, a primeira coisa que a gente faz o que é? Identificar o verbo. Foi recebida. Tá aqui, ó. Primeira ação é identificar o verbo. Em todas as orações, quando você quer analisar se é voz ativa, passiva ou reflexiva, você primeiro identifica o verbo. A diretora foi recebida pelos alunos. Aí você pergunta ao verbo, quem é que foi recebida? A diretora. A diretora é o sujeito da oração. Mas a ação foi recebida. Quem foi que recebeu a diretora? Os alunos receberam. Então, quem praticou a ação de receber foram os alunos. Logo, a diretora sofreu a ação. Aí você chama de sujeito paciente. Se é sujeito paciente, se é sujeito paciente, é porque a diretora foi recebida pelos alunos, está na voz passiva analítica. Analítica por quê? Porque foi usada uma locução verbal. Aí você coloca voz passiva analítica. Baguncei, peraí. Organizar aqui. Passiva, com borracha não se escreve, o Dalene. Bora lá. Passiva, de novo. Passiva, analítica. Quando você vê o verbo composto, viu, gente? Verbo composto, voz passiva analítica. O sapateiro conserta sapatos, bolsas e cintos. O verbo é consertar. Quem é que conserta sapato, bolsas e cintos? O sapateiro. Então, ele pratica a ação voz ativa. Voz ativa. Ele pratica a ação de consertar. Meu melhor amigo feriu-se com a faca. Quem que feriu? O meu melhor amigo. Quem feriu o amigo? Ele mesmo, né? Voz reflexiva. Voz reflexiva. O amigo feriu a si mesmo. Reflexiva. O filho será castigado pelos pais. Será castigado. Quem vai ser castigado? O filho. Por quem? Pelos pais. Então, quem vai castigar são os pais. Quem faz a ação são os pais. O filho recebe a ação. Se ele recebe a ação, voz passiva. Não tem dois verbos? Passiva, analítica. Passiva, analítica. Vestir-me rapidamente para a festa. Quem vestiu? Eu. Vestiu a quem? A mim mesma. Quem veste a si mesmo, voz reflexiva. A ação volta para si mesma, voz reflexiva.
Os jogadores cumprimentaram-se após a partida. Um cumprimenta o outro. Quando um cumprimenta o outro, tem dois sujeitos aí, duas pessoas, dois lados, né? E um cumprimenta o outro. É reflexiva, recíproca. Reciprocidade é a troca entre as duas pessoas, as duas partes. Meu primo ficou atormentado pelo remorso. O remorso atormentou meu primo. Voz passiva. Passiva, analítica. Se tem dois verbos, analítica. Comprou-se um livro. Comprou-se um livro. Voz passiva, sintética. Que quer dizer, um livro foi comprado, né? Voz passiva sintética. Um livro foi comprado. Machuquei-me com a tesoura, reflexiva. E as andorinhas enfeitam o céu. Quem enfeita o céu, as andorinhas, voz ativa. Daqui a pouco a gente retorna com mais atividade para compreender melhor as vozes verbais, tá bom? Então, é só um minuto, já a gente retorna.